Boa noite, empreendedoras. Sejam todas muito bem-vindas. Então, só admitir aqui algumas pessoas que estão pedindo para entrar. Nosso convidado já está aí. E aí eu quero só dar um tempinho para o pessoal entrar, só um minutinho, tá, Carlos? Que o pessoal está entrando ainda. E aí eu vou falar, vou fazer. Quem já está acostumado com conexões femininas já sabe o que eu peço. Coloquem lá nos comentários o arroba de vocês. Se tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta já para fazer para o Carlos, já escreve lá nos comentários alguma pergunta para ele, que aí, enquanto isso, vai dando tempo do pessoal entrar, tá? O pessoal está entrando, e aí vão colocando os arrobas, e hoje nós estamos começando uma nova série, né, no Conexões Femininas, que é o Ele por Elas. A ideia veio até depois que eu conversei com o Carlos, e convidei, né, eu convidei para fazer essa live com a gente hoje, aí veio a ideia, por que não, né, Carlos, você é o primeiro homem no Conexões Femininas, tirando meu marido, tá? Que quem já é sócia já está acostumada com ele, mas você é o primeiro homem que entra aqui no Conexões Femininas para participar de uma forma ativa, assim, compartilhando conhecimento. E aí, depois que eu fiz o convite, é que veio a ideia, por que não? Todo mês a gente trazer um convidado, né, para compartilhar o conhecimento, porque é tão bacana, vocês homens, né, têm o que compartilhar com a gente, tem coisa para trocar, para ensinar, e aí eu pensei, vou criar um nome, vai ser uma série, uma vez por mês, então a gente vai receber, vai ter um convidado para compartilhar o conhecimento. E então estamos estreando com o Carlos Bonou. E aí, enquanto eu estou falando um pouquinho, só para dar tempo da mulherada entrar, e elas estão ali colocando o arroba. A ideia de colocar o arroba, qual é a ideia? Para quem está aqui pela primeira vez, então eu sempre peço que elas coloquem um arroba nos comentários, para que depois vocês comecem a se seguir. Então vão lá, anotem, né, e comecem a se seguir, se conhecer. Nós somos um clube de networking, então temos que fazer networking. Então, como é que a gente faz networking? Depois procurando. Então, vê quem é que está aqui, vê o arroba, vai lá olhar o Instagram da pessoa, achou interessante, pode ser uma provável cliente, você pode ser uma provável cliente da outra, empreendedora, pode ser uma provável parceira. Então, a ideia é essa. Então, coloquem aí o arroba de vocês. E então a ideia, aí falando, volto rapidinho, falando de networking, eu conheci o Carlos presencialmente, né, pessoalmente, já conheci o trabalho dele na televisão, e eu conheci pessoalmente num grupo de networking que acontece no Rio, e ele faz parte também desse grupo, e aí veio o convite para que ele compartilhasse aqui o conhecimento dele, a experiência, e é muito bacana o que ele tem para trazer para a gente. E aí, que história é essa de oratória com DNA das emoções? O que vem a ser DNA das emoções, né, Carlos? E aí ele vai compartilhar com a gente, vai explicar para a gente, que eu tenho certeza que está todo mundo aqui curioso para entender o que é o DNA das emoções. Então, com você, Carlos. Te agradeço Boa imensamente você estar aqui com a noite. gente. Oh, que delícia, que bom. Você vê como é que as coisas elas vão acontecendo, né? A gente Sim, conversou, você viu um pouquinho de um bate-papo meu, de algumas palavras que eu pude foi. colocar, e as coisas se conectam quando a gente está no mesmo propósito, quando a gente está na mesma frequência. E o DNA das emoções, ele é algo na minha vida muito transformador, transbordador, já há um bom tempo, vou contar para vocês com o maior orgulho. E como ele ajuda tanto na minha vida, eu, na minha missão terapêutica, sempre tive esse olhar de querer colocar para as pessoas. Pô, porque se ajudou a mim, esse autoconhecimento, saber de onde vêm as dores, saber a origem das dores, tanto físicas quanto emocionais, o que que significa uma asma, uma endometriose, aqui a gente com mulheres, né, o câncer de mama, e eu poder falar isso para as mulheres, eu palestro muito para mulheres, então isso tem sido algo realmente missão na minha vida. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tudo bem? É engraçado como a gente se acostumou com essa questão de um Zoom, de uma ferramenta, e acaba que a gente não liga a câmera, né? Carlos, eu vou até fazer, eu esqueci de que eu sempre, eu acho que o Carlos congelou. Eu sempre começo dando um aviso que eu acho que o Carlos caiu.
Mas enquanto isso, eu vou dar o aviso para quem está aqui. Qual é o aviso? Quem sentir algum desconforto, porque esta live está sendo gravada e depois vai ficar no nosso canal do YouTube, vai ficar de modo aberto. Qualquer pessoa vai ter acesso à live. Então, se alguém tem alguma objeção que a sua imagem apareça, pode manter a câmera fechada, ok? E eu entendo que quem estiver com a câmera aberta está automaticamente autorizando a sua imagem, que a sua imagem seja veiculada no canal do YouTube do Conexões Femininas. Combinado, meninas? E cadê o Carlos, gente? Carlos foi abduzido. Peraí que tem. Vamos lá. Ah, está entrando de novo. Cadê ele? Foi abduzido pelas emoções. É, pronto, voltou. Carlos, Bom, deixa eu só te tá falar uma coisa, bom. que nisso que você caiu, É, quando você falou que as câmeras estavam fechadas, e aí eu dei um recado que eu costumo dar sempre que a gente tem reunião online no Conexões Femininas, que é o seguinte: se alguém se opõe que a sua imagem seja veiculada, porque está sendo gravado, e eu vou colocar esta gravação no canal do YouTube, de forma aberta para qualquer um ter acesso, então vai ficar lá no canal do YouTube do Conexões Femininas, não vai ficar em modo privado. Então, se alguém tem alguma objeção, né, se opõe a que sua imagem apareça, aí eu oriento que elas deixem a câmera fechada. Eu entendo que quem ficou com a câmera aberta não tem nenhuma objeção que a sua imagem seja veiculada, ok? Então, vamos lá. perfeito. Ah, tem gente que está gripada. E o que que é a gripe também, né? A gripe também tem as suas origens emocionais, porque tudo é emocional, né? Então, assim, eu fui um garoto, é interessante eu começar a contar um pouquinho da minha história, se vocês me permitirem. Eu tinha muita itite, muita bronquite, sinusite, rinite, um monte de itite que me incomodava muito. E eu falava, não, não é possível, eu tenho que viver uma vida usando menos remédio e tendo mais saúde. Esse sempre foi, assim, um propósito muito forte meu. Porque eu tomava xarope, homeopatia, que eu gosto bastante, é uma das práticas integrativas, mas eu usava muita coisa e falava, caramba, não é possível. Hoje em dia, o xarope ele tem gostinho de bala, né? Mas na minha época não tinha, não, era ruim pra caramba. E eu falava, não, a gente tem que poder cuidar da nossa saúde sem precisar usar tanta química. E tinha uma coisa muito curiosa, porque eu, criança, e tem até hoje, a farmácia Drogas Mil. E aí eu olhava aquilo e falava assim, Drogas Mil. E todo mundo entra na farmácia para comprar remédio que se chama Drogas Mil. Aquilo, eu criança, aquilo era uma confusão meio bastante conflito, era um conflito muito grande que eu tinha e carregava comigo. Então, assim, chegou uma época da minha vida que eu comecei faculdade, eu comecei a fazer teatro e era jogador de futebol, fui goleiro do Flamengo, apesar de ser bastante fluminense. E aí, quando eu optei por seguir na minha profissão de teatro, quando eu tive uma grande liberdade na minha vida dada pelos meus pais, isso é tão importante falar, adoro falar isso, assim, porque serve de exemplo. Chegou uma época da minha vida que eu passei para a faculdade de engenharia, mas tudo que eu sabia é que eu não queria ser engenheiro. A minha mãe era professora e tal, e meus pais, vendo que eu estava muito infeliz, eles falaram assim para mim: meu filho, você não quer ser engenheiro. Você não precisa ser engenheiro só porque eu sou, meu pai falando, ou ter uma profissão convencional, porque sua mãe e eu, a gente tem, não. Você tem que realizar o seu sonho. Se você quer ser artista, vai ser. Se você quer ser jogador de futebol, vai ser. Se você quer o que você quiser, a gente vai te apoiar. Eu só não quero encostado. Quando ele falou isso para mim, foi assim, uau, libertador na minha vida. Eu tranquei a faculdade no dia seguinte e eu comecei a viver da arte. Eu nunca mais voltei no Flamengo também, e eu comecei a viver da arte. Só que quando eu chegava num teatro, muito ácaro, muito mofo, então eu vivia espirrando, sabe? Aquele nariz fungando, aquela rinite e aquela dificuldade de respirar. Eu falava, como é que eu vou viver da arte se eu chego no teatro e eu fico fungando, espirrando? Aí eu ia para um estúdio para fazer qualquer tipo de gravação, aquele ar-condicionado gelado pra caramba, o olho vermelho, aí ficava espirrando. Eu falava, não, eu tenho que ter uma solução para isso. E aí, uma ocasião, eu estava fazendo uma peça no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e aí um ator
amigo meu, a gente estava na coxia, olhando aquilo tudo. Coxia é aquela parte dos bastidores, né? E aí eu espirrava e tal. Eu falei, caramba, eu tenho que arrumar um jeito de viver a minha vida com menos remédio. Aí ele falou assim para mim, Bonou, vai nesse cara, você precisa conhecer ele. 2 dias depois eu estava no consultório do tal esse cara. Meu grande amigo, virou um irmão de vida do Dr. Sérgio Henrique, que é um mestre das práticas integrativas. Lá se vão 28 anos. E ele começou a criar o DNA das emoções. E eu tô com ele há 25 anos. Então, por isso, hoje eu sou, digamos, habilitado a falar do DNA das emoções. Por isso, hoje eu palestro no Brasil inteiro sobre o DNA das emoções. Por isso, eu tenho um programa na Rádio Positividade que é um sucesso. E agora a gente vai começar a gravar para o YouTube. E o que que é o DNA das emoções? É a capacidade de fazer a leitura emocional das pessoas através da expressão não verbal, ou seja, da expressão corporal. É justamente o que que ela está apresentando. Então, assim, eu vou olhando as pessoas e a gente brinca, a gente tem que ter cuidado para não pirar, né? Porque a gente vai olhando as pessoas e vai analisando e vai lendo todo mundo. É claro que além dessa postura, a atitude, a expressão corporal, existem as ferramentas que a gente traz na nossa vida, os aprendizados, os mais de meus 30 anos fazendo 15 novelas, um monte de peça de teatro, dirigindo pessoas. O reiki é muito importante, a hipnose, que eu também tenho informação. Então, são ferramentas que a gente usa a favor do desbloqueio das pessoas. Então, eu comecei a me cuidar através das práticas integrativas há 25 anos atrás. O Sérgio, ele vinha montando o DNA das emoções, que tem a biologia, a bioenergia, a anatomia, a antroposofia, a medicina tradicional chinesa, muita coisa, frenologia, simbiótica, são 10 matérias que envolvem o DNA das emoções. Então, por exemplo, as pessoas perguntam para mim assim, Bruno, o que que significa o câncer de mama? Então, a gente está, mulheres, é um assunto que está sempre, né, bastante em voga. O câncer de mama, por exemplo, é quando uma mulher ela se doa demais a alguém, se autoanula e não se sente recompensada emocionalmente. Ah, mas eu me doei para tal pessoa, eu não, e nunca quis nada em troca. Não é uma questão de querer ou não nada em troca. A recompensa emocional, ela é inerente ao ser humano. Então, por mais de que de forma consciente a gente, ah, não, eu não quero nada em troca, emocionalmente a gente sempre quer. Então, de alguma forma, isso sempre vai reverberar no nosso corpo. Então, o câncer de mama ele tem esse genoma, né, essa origem emocional. Aí me pergunta, ah, mas o que que é, por exemplo, a diabetes? A diabetes é o doce da vida. É o doce da vida. Então, quando a pessoa, de alguma forma, ela se sente emancipada pela dor, ou, ah, eu fui criada com uma falta de afeto, ou, poxa, eu fui preterida, coisas desse sentido. E é claro que a gente vai esmiuçando, a gente entende que pode levar a pessoa a ter uma diabetes. Então, quando a gente vai entendendo o nosso corpo, que a gente vai entendendo que as dores são avisos e que a gente precisa estar atento a essas dores e o que que elas estão avisando, a gente começa um processo de libertação. E por que que eu falo da oratória? Qual é o maior mal do mundo hoje, Carla e todas as mulheres aqui presentes? Comunicação. A comunicação não assertiva faz com que você perca oportunidades na sua vida profissional, faz com que muitos relacionamentos não deem certo, cria guerras, porque a guerra é cada um querendo prevalecer sobre o outro em termos das suas ideias. Quantas oportunidades na vida as pessoas perdem por falta de uma comunicação assertiva? A gente vê isso diariamente. Quantas pessoas, por exemplo, chega uma pessoa que academicamente é nota 10, academicamente nota 10, passou na escola com as melhores notas e tal. Aí foi para a faculdade, gabaritava, grande aluno na faculdade. Só que aí chega no mercado de trabalho não tem o que a gente chama de V0, que é o olho no olho, brilho no zóio, é o BZ, brilho no zóio. Aí vai chegar uma pessoa ali, nota 6, nota 7, e aí, tudo bem? Como é que você está? Com autoridade, com autoestima, autoralidade, tá? Autoestima, quem vai levar? Quem vai agarrar a oportunidade?
É essa pessoa que se sente segura, que tem autoestima elevada, que se apresenta, que se coloca. Qual é o produto que é mais vendido? É o melhor? Não, é o que é mais mostrado. E como é que a gente mostra? A gente mostra. Por exemplo, eu trabalho com uma empresa, está aqui, um monte de produto aqui. Cápsulas de ozônio, tá aqui. Se eu não mostrar, ninguém vai saber. O que que o ozônio faz na nossa vida? Como ele pode melhorar a nossa vida? Se eu não falar, ninguém vai saber. Ou outras pessoas que vierem a falar. Uma pessoa com muito conhecimento, com muito preparo, com o mesmo estudo, com muito estudo, mas que não sabe se comunicar, que não sabe falar, é exatamente igual a um tesouro trancado, que no fundo do mar serve para nada. Ninguém sabe a riqueza que tem ali dentro. Então, por isso que eu sempre falo muito do DNA das emoções com oratória. Por exemplo, a minha turma de oratória agora, eu estou sempre montando, está lotada a 15 de setembro, que eu faço na minha sala, onde eu dou aula de teatro, onde eu mentoro pessoas, onde eu dou treinamento para empreendedores, onde eu dou aula de teatro para criança, adolescente, adulto. Eu sou diretor do Viva Life. O Viva Life é uma empresa que a gente montou, quando eu digo a gente, eu e o Cláudio Duarte, na verdade ele é o grande criador, a gente coloca psicólogos e psicopedagogos dentro de escolas, na grade curricular. Aí em Niterói a gente atende algumas escolas, acho que a maioria aqui é de Niterói, não sei, né? Eu estava aí, inclusive, terça-feira na Legacy, que é uma das escolas que a gente atende. Então, na grade curricular, como tem matemática, português, geografia, história, tem também a nossa aula, que é de saúde emocional, inteligência emocional, onde a gente dá apoio e suporte para as crianças e adolescentes, mas também para os professores. Olha a importância, né? Da gente também ter o olhar para os professores e ter essa comunicação. Quantas doenças vêm, né, nas pessoas por falta de uma comunicação assertiva? Eu vou só digitar aqui, porque aquela hora eu vou explicar para vocês o que que aconteceu, o que que caiu o meu sinal. Que eu acabei de chegar do consultório, né, cara? Até te comentei. E aí eu botei aqui o computador, liguei, mas não deu tempo de carregar a bateria, então arriou a bateria. Eu entrei pelo celular, mas já vou conectar por ali de novo, que é melhor. Mas, por exemplo, uma pessoa que. Hum, depois eu falo. Não vou falar não, porque vai dar problema. Ah, não, não, deixa pra lá, depois eu resolvo. Essa pessoa que engole muito sapo, que não digere as emoções, a chance dela ter um tiroidismo é enorme. Hipotiroidismo, pessoas que não se colocam, que não expressam suas emoções mais profundas, e geralmente por medo de machucar, medo de brigar, medo de ser reprimida. Aí já aquelas outras que de repente falam pra caramba e gesticula, palavra, e acaba que não se comunica, ou seja, falou, 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 mas não comunicou. Tem uma tendência a ter o hipertiroidismo. Pessoas que não se colocam, que não têm autoralidade e ficam engolindo essas emoções, os sapos que as pessoas acabam engolindo na vida, podem ter problemas gástricos, problemas de digestão, constipação, por falta de comunicação. O intestino grosso, ele fala das contrariedades que a gente carrega na vida. O delgado, das insatisfações que a gente carrega na vida. Então, a tal da constipação é quando a pessoa não está conseguindo expressar os seus sentimentos mais profundos. Por isso que eu digo, é a oratória, mas com o DNA das emoções. Eu tenho essa sala grande e tal, e o meu consultório é muito próximo. Tem pessoas que me procuram para poder melhorar a oratória. Aí eu vou, leio a pessoa e falo, olha, você não está aqui exatamente pela oratória, mas você está aqui por um desbloqueio. O bloqueio de comunicação, ele pode vir no bloqueio de paternidade, maternidade, ele pode vir do bloqueio de autoaprendizado. O que é um bloqueio de autoaprendizado? A pessoa, criança, aí estudava, aí, fulano, vem aqui na frente ler o texto tal. Aí a pessoa vai lá na frente, começa a ler, já meio tenso, medo de ser julgado, aí vai lá e dá uma travada, dá uma gaguejada. Aí os coleguinhas, kkkkkkk. Aquilo ali, dependendo do estado emocional daquela criança, daquele jovem, ou até mesmo do adulto, pode trazer um bloqueio de autoaprendizado. Ou está naquela fase, ali de repente usa aparelho, ou está com espinha, não está se gostando, não está gostando do espelho. Tem muito isso em várias fases da vida. Aí a pessoa acaba tendo que se expor e não consegue porque não está se sentindo bem. Isso é um bloqueio, inclusive, de autoimagem. Aí é claro que essa pessoa vai perder a comunicação assertiva dela. E o que que é a comunicação assertiva? É quando a gente consegue conversar coração com coração.
cérebro límbico. A gente tem três cérebros: reptiliano, que foi o primeiro a ser desenvolvido. A gente tem o cérebro límbico, que é o lúdico, lá do nosso emocional, mas também das nossas neuroses. Eu sempre gosto de ter umas âncoras que despertem o límbico, por exemplo, a música, né? Os instrumentos musicais, que ajudam a equilibrar as nossas emoções. E o neocórtex, o pré-frontal, que é o pragmático, que só fica pronto na gente por volta dos 25 anos de idade. Olha que loucura! 25 anos de idade. Aí, mamães e papais querem discutir com seus filhos adolescentes, querendo que eles te entendam. Não vão entender. Eles não têm o pragmático pronto. E isso eu preciso falar sempre para os professores também, porque achar que o adolescente tem que vir ao nosso entendimento não vai dar certo nunca. A gente tem que ir no entendimento do adolescente. Eles têm uma limitação cerebral. E detalhe, é o primeiro cérebro também a sofrer degenerações. Então tem aquela coisa, pô, velhinha, velhinha, tô parecendo uma criança, é quase isso. Por quê? Porque o neocórtex, o pragmático, ele é o primeiro que começa ali a sofrer algumas perdas. E isso tudo está na parte da comunicação também. Como que eu me comunico? Será que eu tenho autoralidade na vida? Ou seja, será que eu conto a minha história ou estou contando a história dos outros? Repita, a gente tem a oratória. Quando me chamam para falar de oratória, eu vou, oratória. Pô, tem a técnica assim, usa a mão assada, aponta o umbigo para tal direção, pá, 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 pá. Beleza? Aprenderam as técnicas de oratória? Agora vamos falar de comunicação assertiva. Carla, acho que tem gente levantando a mão, né? Eu vou adorar responder. Eu não tenho. Tem. Ah, pergunta depois. Não, pode perguntar na hora, não tem problema. Pode então te interromper e colocar a Claro, vou lá mãozinha então. ali? Então tá, Pode, Sônia, inclusive você quer perguntar? Ah, eu vou abrir aqui o computador que vai ficar melhor para ver tá. vocês, Não, tá? Carlinha, foi sem querer. Ah, foi sem querer. Então Ah, que tá. pena. Ninguém tem uma pergunta por Então eu enquanto. tenho, eu tenho. Manda. Todo mundo, então com isso você diz que é possível todo mundo aprender a se comunicar? É possível. É Com toda possível. certeza. Porque vai ter É gente que possível. vai falar assim: ah, eu não sei me comunicar bem, eu não vou aprender nunca, mas é possível a gente adquirir esta habilidade. É possível e muito. Eu não estou conseguindo ver o nome dela, de cabelo curtinho, que está aqui no cantinho, porque, como tô é ela mesmo que começou a rir, tá de óculos ali, ó. A Mônica, ela é psicanalista. Então, oi, Mônica, tudo bem? E Vamos nós aqui abrir o temos microfone, a gente a trocar Mônica é uma ideia, bom, foi um psicanalista, prazer. e nós temos a Priscila Rezende, que é psicóloga. Que legal. Se quiser abrir o microfone, eu sou psicanalista também, né? Vai ser um barato, vai ser um prazer. E sim, eu defendo essa tese de que é possível todo mundo se comunicar. Porque, olha, vamos falar uma coisa: comunicar não é usar a palavra necessariamente, né? Já dizia Charles Chaplin, ou melhor, ele não dizia, ele comunicava. Não é verdade? Então, sabe por que que eu digo que é possível as pessoas se comunicarem? Porque todo mundo se comunica de alguma forma, mesmo que não seja da melhor, não é? Sim, e aí você fez um comentário, você falou agora a minha próxima pergunta. E o que é uma boa comunicação? Boa comunicação é quando você comunica, é compreendido, é a pessoa que estava do outro lado compreendeu exatamente o que você falou, mesmo que não concorde. Sabe por quê, Carla? A gente sempre sabe ou acha que sabe o que a gente falou, mas a gente nunca vai saber exatamente o que o outro ouviu. Ah, o que que é, Mônica? É Abre seu verdade. microfone. Isso, inclusive, é Isso uma aí que frase da você, Psicanálise. isso que você falou é verdade, entendeu? Você É, nunca sabe como a outra pessoa vai interpretar aquilo que você falou. Cada isso. um tem a sua forma de interpretar, não é? Mas, por exemplo, aí você chega para alguém e você fala assim, porque existem formas de comunicar, né? Então eu chego para a Mônica e falo assim, Mônica, você me deixa assim. É agressivo, né? Eu já estou apontando um dedo para ela, eu já estou julgando, já estou acusando. Eu aponto um dedo para ela, aponto três para mim. Se eu fizer assim, ainda estou dando um tiro para o céu que vai cair na minha própria cabeça, né? Então, quando você bota o dedo e acusa alguém sobre alguma coisa, isso já está gerando um conflito que pode virar confronto. Pronto. Mas ao invés de chegar para a Mônica e falar, você me deixa assim, eu falo assim, Mônica, diante desta situação, eu me sinto assim.
Eu só me posicionei, eu só me coloquei. Eu não acusei nem julguei ninguém. Eu só disse como eu me sinto diante de tal situação. Isso é comunicação assertiva. Posso fazer mais Isso é pergunta? autonomia. Ah, Posso fazer mais pergunta? por favor. E aí, sim, você ensina a técnica, só que não adianta só as técnicas de oratória. Então, tem que ter também esse outro olhar em relação às emoções. Se eu sou uma pessoa, vamos dizer, eu sou uma pessoa bloqueada em relação a me comunicar, tenho vergonha, sou fechada, sou tímida, sou insegura, e aí não vai, mesmo que você ensine todas as técnicas de oratória, mas se você não for lá na raiz do problema, não adianta a técnica, é isso? Na minha visão, o mais importante não é nem a oratória, é a comunicação assertiva. Porque, de repente, a pessoa não vai ter a técnica da oratória, certinha, a mão, como usa. Sim. Ó, entrando ali no outro, vai ser melhor, hein? Peraí, peraí. Vocês estão. Estou na outra aqui, certo? Então Ah, eu vou sair do apareceu. celular e vou Apareceu. para lá, tá? Tá. Pronto? Pronto? Show. Ok. Pronto. Legal, vamos lá. Agora sim, agora está bem melhor. Então, a oratória é, por exemplo, a pessoa vai subir no palco para se comunicar. Vai subir por onde? A gente tem a plateia, vamos supor, a plateia está aqui, eu vou subir no palco. Eu subo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo do palco? Eu vou Uhum. subir pelo lado esquerdo de quem está vendo. Por quê? Peraí, tem Por alguém quê? falando ali, ó. Velana? O Quer Elana. falar, Velana? Quer falar, o Elana? Não. É porque ela está falando, mas está com o microfone fechado. Então ela deve estar falando com alguém lá na casa dela. Quer falar com a gente? Quer falar com o Carlos? Quer perguntar alguma coisa? Seu microfone está fechado, Elana. Não, não quer falar, não. Ela Vou continua seguir. falando com o Então a microfone pessoa fechado. ela vai subir, a gente está na plateia, olhando para o palco da esquerda para a direita, porque é como o nosso cérebro está acostumado a ler. Beleza, isso é oratório, mas é o mais importante? Não, é como que eu vou falar o que é o mais importante. Ah, Entendi. eu tenho é botar as mãos assim, assim, assado. É verdade, é importante. Por exemplo, você chegar e falar assim, ah, eu adoro tal coisa, com o semblante todo fechado, pô, você adora mesmo? Porque se você adora, você fala, eu adoro. Então, essa linguagem é importante. Uma coisa assim, por exemplo, uma vez até naquele grupo nosso lá que a gente tem ido, a primeira vez que teve, eu fiz um pitch de vendas. As pessoas me conheciam, sabe que eu sou pro lado do ator, mas do terapeuta também, mas eu queria falar de oratória. Aí tinha umas 60 pessoas. Era no outro espaço ainda. Aí, pô, Bono, vem aqui agora e tal, fala um pouquinho do que você faz para quem não te conhece e tal. Eu fui lá na frente, parei e fiquei olhando para todo mundo, dentro dos 45 segundos que a gente tem, né? Uns 5 eu fiquei olhando. Aí começa a criar aquele certo desconforto, tipo, o que ele vai fazer? Aí eu olhei, parei e fiz. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, no instante eu imagino uma linda gaivota voar no céu. Mas se eu faço, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, num instante, eu imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, voando, voando. A gente está falando a mesma coisa de formas diferentes. Ah, A mas linguagem você é não ator e verbal, tal. né? Não, eu estudei, eu pratiquei para ter uma melhor interpretação de texto e saber comunicar o que eu estava querendo comunicar. Não precisa ser ator ou atriz para isso. Precisa se aprimorar para A isso. Sônia quer falar alguma coisa. A Oi, comunicação Sônia. não verbal, não é verdade, meu amigo? Que você, quando fala com os olhos, com o gesto, com a Eu sua não estou maneira vendo de se direito. Está colocar, baixinho. né? Você fala muito melhor do que se você tiver um texto magnífico falando como você acabou de falar. Eu vejo a comunicação assertiva, eu sou muito de gesto. Então, se a pessoa é mais tímida, não gesticula, às vezes a comunicação dela não fica assertiva, até porque o olhar, a emoção é uma comunicação assertiva, correto? Ou eu estou falando bobagem?
Eu não peguei o início do que você falou porque estava dando uma falhada para mim. Mas eu comecei a pegar na parte do gesto, quando a pessoa gesticula, como é que é? É porque eu vejo a comunicação assertiva não só na comunicação verbal, mas Certo. também o olhar, o gesto, a forma de se colocar, né? Que É, a comunicação exatamente. se torna muito mais assertiva do que você pega uma pessoa que faz um discurso belíssimo em verbal, mas não passa absolutamente nada porque a pessoa não captou a emoção. Porque, para mim, comunicação assertiva ela está baseada muito em emoção. Estou falando bobagem? Nenhuma bobagem. A comunicação é pela emoção. A emoção não quer dizer o choro, quer dizer o coração. É quando o seu A coração emoção é a fala. base, né? Vamos A falar. emoção, Hã? a emoção é a base de tudo. É a base de tudo. Vamos falar de novo do Chaplin? Quantos- Exatamente. Olha como ele, só no andar, ele mostra, só no olhar, ele fala, só no gesto, ele exprime um sentimento naquele momento. Eu só choro por ele, né? Então, quantas palavras eu você vejo ouviu dele? a comunicação assertiva começou exatamente, ele é esplêndido. Por É um exemplo, assunto que me agrada muito. o que que é, por exemplo, uma comunicação assertiva? Quando a gente passa o que a gente quer comunicar. Vamos supor que eu trabalho, não sei, numa loja de roupas. Aí você chega para mim, loja, oi, tudo bem? Como é que vai? Como é seu nome? Sônia, prazer, Sônia. Tudo... Olha, eu vou trazer uma camisa que é a sua cara. Aí eu vou lá dentro, pego uma camisa horrível e te mostro. Olha só, é a sua cara. Acabou a venda. Porque você vai chegar e vai falar: Meu Deus do céu, eu não entendi nada disso. Das duas, naquela loja, você vai ficar constrangido, mas vai dar um jeito de continuar ali. Ou você pode sair da loja. Carlos, Agora, Carlos, desculpa te cortar, mas está oi? muito instável a sua internet. É só, vocês estão Sério? percebendo isso ou não? É comigo aqui? É só para mim que está aparecendo Para mim, assim? não. Tá normal para Para mim tá vocês? normal, Carla. Então deve ser a minha, então. Então tá bom, continua aí. Vamos lá. Ao passo que se a Sônia chega na loja, eu Sônia, como eu posso te ajudar? Essa pergunta Ah, mais. pessoa da... Como eu posso te ajudar? Agora Essa, começou a dar ruim. sério? Será que eu volto pro celular? Tá bom. Estava Então, Para melhor. mim tá normal. Para mim não mudou não, assim, tá bom. Está posso continuar? perfeito, não tem nada. Para mim está ótimo aqui. Vou É seguindo, porque tá? tá dando umas cortadas e logo depois emenda. Então, de repente, não estão percebendo essas cortadas porque elas estão sendo emendadas. A Então, Pode Carla falar percebeu? muito, né? para mim tá picotando, mas se para você está normal, então segue aí, Carlos. Isso. É. Então, por exemplo, aí eu chego, Sônia, como eu posso te ajudar? O que que você está procurando? Eu procuro uma blusa. Que cor? Qual cor que você mais gosta? Manga comprida? Eu só estou tendo uma pergunta mostrando interesse para a pessoa. O que que você está precisando? Como eu posso te ajudar? Aí eu vou ser o mais assertivo possível depois que ela me passar as informações. Então, quando eu dou treinamento para vendedor, eu falo assim: não seja um vendedor, seja um desvendador. Pergunta o que que a pessoa está querendo. Se você chega numa loja e eu estou te vendendo, quero te vender um sofá. Se eu chego para você e falo, eu tenho um sofá que tem tudo a ver com você e te mostro um sofá, péssimo, acabou a venda. Mas se eu pergunto, quantos lugares você quer do sofá? É reclinável? Que tipo de tecido? Pá, 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 pá. Aí eu vou lá, olha, eu acho então, diante do que você me passou, eu tenho um aqui que se parece muito com isso. Aí eu vou lá e te mostro o sofá. Aí você, realmente, pô, gostei desse. Aí vem a pontinha mágica, que aí você linka o cérebro límbico das pessoas, o emocional, o coração. Então é o seguinte: imagina esse sofá na sua casa. Aonde você vai colocar? Na hora que eu falo imagina, você começa a desenhar esse sofá dentro da sua casa. Metade da venda está feita.
Outra coisa, você fala assim, ele está numa promoção e tal, beleza e tal, mas você ainda não levou ele para dentro da sua casa. Imagina, Sônia, esse sofá dentro da sua casa. Aonde você vai colocar? Aí a Sônia fala assim, eu vou colocar na minha sala de TV. Ela já colocou, porque ela já imaginou. Você já está trabalhando o lado emocional e mental dela. Porque como é que é a tal da inteligência emocional quando a gente fala disso e tal? A gente pensa que tudo que vem na nossa cabeça mental já é uma emoção. Sente alguma... E a gente sente bom ou ruim. Pode ser um senso de felicidade, pode ser uma angústia. A partir do momento que uma coisa a gente leva para o mundo real. O mundo real já é um mundo que é importante. Real, a gente tem uma condição perigosa. Aí Diz desse processo escalonado de uma comunicação. repete para mim, por favor, porque está entrando mensagem dizendo que está gravando e que não está gravando. É porque a Carla está caindo e voltando, eu acho, né? É. Não, porque eu fico vendo, assim, eu fico lendo bastante, aí eles Eu ficam caí e voltei, tá, comparando Ó, gente? uma comunicação assertiva, para ela ficar totalmente perfeita, ela tem que ser escalonada. Eu não concordo, eu não, não acho tem nada que disso. Não, não, não aceita rótulo, não aceita regrinha assim, é, não. Não venha com isso. Por exemplo, as pessoas perguntam assim, Bruno, como é que você atende? Depende de como a pessoa chega. Porque se eu atender uma pessoa igual a outra, alguém está sendo mal atendido. E a comunicação é uma coisa, cada um é de um jeito. Olha só, a comunicação da gente, Flávia, cara, fecha o microfone de todo mundo. a comunicação é o seguinte, Eu que poucos precisam. É a dinâmica, o tom, o volume de como você fala. E os 60 e poucos é a expressão corporal, é a expressão não verbal, é o Chaplin. Por exemplo, se eu levantar e ficar assim, ó, sem precisar fazer som, vocês vão ver que eu estou tocando uma guitarra, ó, até caiu aqui, ó, botando justamente o cello no lugar. Então, a gente, através da mímica, no teatro a gente chama de pantomima, você consegue se comunicar. Está aí o chave. Então, 60 e poucos por cento da expressão corporal, 30 e poucos o tom, a dinâmica. Lembra numa folha qualquer eu desenho um som amarelo com 5 ou 6 retos? Numa folha qualquer eu desenho um som amarelo. São as mesmas palavras. Mas agora o que eu mudei? Aonde tem os 30 e poucos? A dinâmica, o tom, o volume, o olhar. Então, assim, a autenticidade é muito importante. Tem gente que chega para mim e fala assim: Poxa, eu preciso fazer um curso de oratória com você, porque eu não sei falar em público, porque eu sou muito emotivo. Eu falo: que bom que você é emotivo. Eu sou muito emotivo e continuarei sendo, isso não é um problema. Pelo contrário, seja emotivo. Só que você tem que saber o que fazer com a sua emoção. Aonde você coloca, em qual gaveta que você coloca, como que você usa. Eu tenho, numa palestra que eu faço do DNA das emoções, eu tenho um vídeo que eu coloco que eu me emociono toda vez, eu vou às lágrimas toda vez, e já assisti esse vídeo inúmeras vezes. Que bom. A hora que não tiver aquele nervosinho, aquele frisson, alguma coisa está errada. Aí eu preciso me movimentar para encontrar esse frissonzinho de novo, sabe? A gente fica com muito medo e aí procrastina, não vou fazer, não vou falar, por causa do tal do perfeccionismo, muitas vezes. Procrastinação muitas vezes existe por causa do perfeccionismo. Não está bom ainda. Não está bom. Não, vou fazer um pouquinho melhor. Vai entrando no Frankenstein, né? Aí não posso. Não, ainda não está na hora. Não, daqui a pouco. Não, quando chover, quando fizer sol. Aí está sempre jogando para frente. Está sempre achando uma desculpa. Aí vem tal do perfeccionismo, que leva a tal da procrastinação. E muitas das vezes, porque a pessoa está com medo do julgamento. Hoje eu estava atendendo essa que eu cheguei agora, a pessoa estava, não, porque eu sou comunicativo e tal, mas quando eu vou falar de repente para muita gente, eu não consigo, eu me travo, eu fico nervoso. Eu falo, claro, o seu perfil é completamente controlador.
Já percebeu como você é uma pessoa controladora? Você quer controlar o seu relacionamento, você quer controlar a sua mãe, você quer controlar o seu trabalho, você quer controlar tudo. Então, quando você conversa com duas, quatro, seis pessoas, tudo bem, que você está olhando, você está vendo a reação. Mas quando você vai falar para 200, você não está conhecendo essas 200. Você não está vendo quem é o seu público todo, você não consegue controlar, você vai e se trava. Porque aí não é o medo de falar em público, é o de falhar em público e ser julgado depois. Então, e isso não é na oratória que se vê, é na comunicação assertiva. É você decifrando, fazendo a leitura emocional da pessoa do porquê que ela não está se comunicando da melhor forma. Na turma de oratória, o que eu faço? Eu chego lá e passo o exercício e as técnicas? Não, isso é depois. Primeiro, a respiração diafragmal, vai estar todo mundo descalço, com roupa à vontade, sem cadeiras na sala, tem um palquinho, a gente faz a respiração, a gente brinca, a gente traz a nossa criança interior. Quando a nossa criança interior está viva, a nossa criatividade está bombando. Quando a gente não está criativo, opa, tem alguém que está dodói dentro de você. É a nossa criança. Tá? Então, oi, Oi, depois eu por queria dar uma favor, contribuição. Oi, por sou eu, favor. Paulo. É, eu não sei vocês, né? Vocês já tiveram experiência de se comunicar com um surdo? E Alguém aí, já quem vai? conversou com um surdo? Eu não estou falando de Libras, não. Nós que Aham. oralizamos, né, com o surdo, que não, de fato, o surdo, surdo. Uhum. Alguém já teve essa experiência? Eu acho que um grande Com exemplo de Libras. comunicação com Libras, Bela, não, É sem. que eu tô aprendendo Libras aí já, mas. Ótimo, mas eu digo sem Libras. A gente se encontrar com surdos. Gente, se vocês pararem para pensar, para ver, né, os surdos se comunicando entre eles, né, seja com Libra ou não, eles têm uma expressão assim Isso, sensacional e assertiva, né? isso aí. Porque eles se comunicam com o gesto, com a expressão facial. É assim incrível. E eles tentando falar com nós, né, ouvintes. Eu tenho um pouquíssimo de Libra, eu sou fonoaudióloga, não trabalho, né, especificamente com surdos, mas já cliniquei num consultório quando eu, assim que eu me formei, que lá trabalhava com surdos. Então, assim, é fantástico, é um mega exemplo de comunicação e de Várias não expressões. verbal, né? Eles se expressam muito bem, é caras. Eu digo que o surdo fala pra caramba, né? Comunica, o surdo Isso. comunica. Eles comunicam, eles usam gestos, usam as expressões faciais. Assim, é um exemplo assim que eu também gosto muito de dar quando a gente está falando de comunicação, de expressão, né? E aí, no caso, já a gente vê que realmente a comunicação verbal, a falada, ela realmente tem uma importância bem pequena, como você mencionou aí, né? Nessa divisão da porcentagem que você coloca. Porque E se a gente pega é essa isso, música né? Aquarela e colocar para um mímico fazer, ele vai interpretar essa música sem precisar usar as palavras. Sim. A gente deve chorar mais até com ele, né? Se emocionar Claro, mais, né? é Fantástico. isso. Obrigada. Imagina, obrigado a você pela contribuição. E o que acontece, por exemplo, nas expressões faciais? Quando a gente anula um dos nossos sentidos, a gente aguça outros. Por exemplo, você entra num ambiente escuro, você perdeu a visão, mas você vai ficar com a sua audição mais aflorada. Quando você anula um, outro vai florescer. Aliás, uma dica para vocês: tomem banho no escuro. É onde a gente consegue meditar, relaxar, deixar a água levar. É um momento seu com você mesmo. Banho no escuro é ótimo para a gente olhar para dentro da gente. Sempre vai ter uma Fica a frase dica assim, para hoje, hein, meninas? Tomar banho no escuro. Todo essa, mundo hoje vai tomar banho no escuro. essa é uma dica maravilhosa. Aumenta a sua acessibilidade, aumenta a sua escuta ativa, porque quantos sentidos nós temos? 5. 10. 10? 5 são os sentidos que a escola consegue ensinar para gente, mas os outros 5 elas não sabem falar. Clarividência, clareaudiência, senso magnético, intuição e telepatia. Todos nós temos. Uns mais, outros menos. Mas as pessoas nem percebem que tem. É, é isso? Percebe, mas não sabe. Eu Entendi. tenho uma pessoa agora, ela já não está mais assim. Ela é uma arquiteta maravilhosa.
Ela fala, "Ai, Bono, não tem intuição?" Eu falei, tem, você só não está ouvindo. Aí a gente vai, pá, 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 ela, ó, tá vendo isso aí? Isso é a sua intuição falando com você. Ah, é isso? Claro que é isso. Então, às vezes, a gente tem coisas que a gente não sabe que tem, mas a gente tem. Então, quando, por Quando exemplo, você ela vai lá fala, e está falando de uma pessoa surda. Surda ou muda, no caso? Cadê a Paola? Paola, cadê? Vai, Paola, Era surda ou muda, cara? era surda, só Surda. surda. Estou aqui. Ah, tá aí. Pode ser As, é o surdo não oralizado que a gente fala, que é o que se comunica somente com a Libras, né? Porque a gente tem o surdo, dependendo da perda auditiva, que ele vai oralizar. Estou falando isso. do surdo, surdo mesmo, surdo, Aí, o que a surdo gente mudo, faz? sem linguagem verbal. E aí, quando, por exemplo, a gente fala com alguém e esse alguém está olhando para cima. E aí é claro que isso vai acontecer bastante nesse tipo de comunicação, que acontece com a gente. Imagina quando a pessoa não fala. Olhou para cima, a pessoa está lembrando de coisa, visualmente falando. Olhou para os lados, a pessoa está aumentando o seu campo auditivo. Ela está buscando o som daquilo que ela está vivenciando naquele momento. Olhou para baixo, ela está conversando com ela mesma. É uma conversa intrapessoal. Por exemplo, pessoas que estão num estado depressivo. Manda olhar para cima. Sugere que ela olhe para cima. Faça olhar para cima. Porque quando a gente está olhando para baixo, é uma conversa intrapessoal. Se você não está bem, você está conversando com você mesmo. Se você não está legal, a conversa não vai estar boa, né? Uma experiência de neurociência, você pega e coloca assim, uma pessoa. Adoro as caras que a Mônica vai fazendo. Estou te vendo, tá, Mônica? Aí você pega. As pessoas, às vezes, elas vão lembrar de uma experiência vivenciada dela, nada boa. Ela vai naturalmente dar uma olhada para baixo, vai trazer para cá. Faz a pessoa pensar na mesma experiência olhando para o alto. Ela vai ressignificar esse emocional dela. Sabe por quê? É curioso isso assim. Quem tem boa memória aqui? Faz aí um sinal, alguma coisa. O resto não tem boa memória? O resto tem? A gente não tem memória de nada. Ninguém tem memória. O que a gente tem são experiências vivenciadas. A memória, ela é feita no exato momento em que você lembra de uma experiência vivenciada. Tem ou não são lembranças dessas experiências. A memória, isso eu mostro também na palestra. Quando você fala assim, Carla, lembra daquele almoço que a gente foi de network? Ela vai começar a lembrar. Na hora que ela começar a lembrar, as conexõezinhas lá, as sinapses vão se comunicar, tuc, 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 tuc. Naquele momento, a memória está sendo formada através de uma experiência vivenciada dela. Aí passa um tempo, daqui a pouco a gente faz um outro zoom. Tá, aprendi aquilo. Não, eu vou falar, Sônia, vamos se divertir com isso aqui? Vamos pegar essa sua apresentação e dar uma musicalidade para ela? Se você estivesse falando com a sua amiga, como que seria? Se você estivesse falando com alguém que você não conhece, como que seria? Daí eu vou trazendo daquilo que eu li em você, que seria mais interessante trazer para você. Aí para a Paola eu posso trazer uma outra coisa, para a Bela uma outra coisa, para a Ângela outra. Eu não gosto das regrinhas. Então, por exemplo, quando fala de comunicação assertiva, já tem uma coisa pré-pronta. Eu hoje uso a minha comunicação assertiva, mas eu treino isso há muito tempo. Eu tenho um olhar para isso, eu não fico buscando, não, eu preciso fazer assim, preciso fazer assado. Não, já então, está você tem uma organicamente, coisa já sua em cima da comunicação assertiva. mas que não Mas, nasceu comigo. mas como que você passa para uma pessoa que não sabe se comunicar, não consegue se comunicar de forma assertiva? Quais são os direcionamentos que você daria para uma pessoa que tem essas dificuldades na comunicação assertiva? É muito Carla, lindo, né? Só É muito lindo. fazendo o workshop dele, que vai acontecer em olha só, setembro, aqui em a gente vai Niterói. fazer um workshop aí. E aí, por exemplo, eu vou fazer exatamente como eu estou fazendo na SEDAI Saúde. Eles agora, dentro da SEDAI, criaram a SEDAI Saúde, onde eles têm ali a prevenção da boa saúde emocional para os funcionários. E aí uma pessoa que me conhece, tal, poxa, o Bonolo da rádio, blá, 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 vamos trazer ele aqui. Aí a proposta do marketing
lá da Cidade de Saúde, quando eles me ligaram, era que eu conversasse com um cardiologista por 40 minutos. Eu falei, pô, tá bom, vai ter um alopata, um psicoterapeuta e tal, eu falando DNA das emoções, pô, legal, mas podia ser tão melhor. Ou seja, podia ser tão melhor, já quebrei o tom, já trouxe para uma outra coisa, já chega para frente, você já vai trazendo a pessoa e aprendendo. Como assim, Bono? Eu falei, eu queria um dia inteiro com vocês. Mas o dia inteiro, o que que você vai fazer? DNA das emoções e oratória. Mas como que seria isso? Eu vou fazer a minha palestra para vocês em 3 horas de duração, no sentido de que eu vou pegar, vou esmiuçar, vou desbloquear pessoas, eram 150 pessoas. Eu vou desbloquear, vou trazer, blá, 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 vou ficar respondendo todas as perguntas durante toda a parte da manhã. Na parte da tarde, a critério de vocês, eu vou pegar 20 pessoas e vou fazer a parte prática de oratória. À tarde vão estar descalços, com uma roupa à vontade, papapá, papapá. Pô, interessante isso, mas eu não sei se a gente vai ter esse dia inteiro e tal. Faz o seguinte, me coloca com o presidente. Eu pedi uma reunião com o presidente. Você faria uma reunião com ele? Claro, vou fazer. Se vocês me colocarem, vai ser uma honra. 2 dias depois, estava na reunião exatamente com vocês aqui. Tinham 3 pessoas do marketing e o presidente. Aí eu comecei a falar, poxa, eu queria o dia inteiro, que acho que seria mais assertivo, papapá, papapá. Com mais ou menos 19 minutos, o presidente falou assim, gente, eu vou interromper a reunião, a gente vai mudar o projeto, ao invés de ter 40 minutos com o Bono, a gente vai ter o dia inteiro com ele, porque 40 minutos vai ser um desperdício de tempo. Eu falei, yes, eu brinquei, fiz o gesto. E lá eu fui. Eu vou mandar o vídeo, Carla, não sei se já te mandei, coloca para o pessoal. E aí, o que que eu faço? Aí, já respondendo de uma forma mais Eu assertiva. coloquei no grupo. Quem é sócia, eu coloquei no grupo das sócias hoje o vídeo. Legal. Então, na parte da manhã, eu fiz todo o DNA das emoções, falei do corpo todo, falei das doenças, falei dos órgãos. Pessoal, pô, Bruno, o órgão tal significa o quê? Eu tenho tal coisa. Pô, meu dente é assim. Aí eu vou falando. E na parte da tarde, eu fiz a tal da oratória. O que que eu fiz? Como se fosse uma aula básica de teatro. De teatro. Aí vem a respiração, aí vem a expressão corporal, aí vem as pessoas fazendo coisa que elas nunca fizeram antes e vão se soltando e se libertando. Criação de cena, improviso, e aí vira uma grande magia e as pessoas acabam se soltando e vão se desbloqueando através das emoções que eu vou provocando ali na hora. Oi, Carla. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou falar uma característica minha que eu vejo como ruim. Qual é? Eu não consigo disfarçar minha fisionomia quando algo me desagrada. Então, em muitas situações da nossa vida, de qualquer pessoa, né, que está aqui, a gente às vezes precisa disfarçar na nossa expressão facial que alguma coisa está desagradando. Só que eu já tentei diversas vezes mudar isso, porque quem convive comigo há muito tempo, tem aqui a Sônia, ela pode dizer isso, ela já vivenciou isso. Eu não consigo. Então, às vezes, eu tenho que contornar alguma situação, e aí fica muito nítido, muito transparente na minha expressão facial quando algo está me desagradando. E eu encaro isso como uma coisa ruim, porque uma coisa Chama que ela de pragmática também, Carlos. eu É uma cresci, pragmática também. e eu cresci Vamos ouvindo o colocar, seguinte. vamos colocar isso no exemplo de ordem prática, Carla. Não, Coloca só, na só um prática. minuto, rapidinho, só para complementar. Eu cresci ouvindo meu pai falar a seguinte frase para mim: você tem que ser política. Aí eu ficava assim: política é o quê? É mentir? Ser política é mentir? É isso? Entendeu? Então cresci com essa palavra, com essa frase. E isso me incomodou sempre, porque eu não conseguia ser política. Entendeu? Aí eu quero agora as suas considerações. É porque você é Então, pragmática, você tem seus objetivos definidos, você sabe onde você quer chegar. Minha amiga Carla, de anos atrás, você realmente, quando você está com uma situação que não te agrada, é nítido, até na forma como você mexe com seus lábios. e em que situação isso seria ruim? É. Eu não Dentro do vejo seu isso conceito, como uma coisa ruim, não, de jeito dentro do nenhum. seu Vamos falar, conceito, tá? Carla, Comercialmente ah, é ruim. por exemplo,
Ah, eu teria que buscar na minha memória algum fato, aí, alguma situação Eu que dou, posso? pode. Não, ela é incrível. Nós duas temos uma empatia muito interessante de muitos anos. Mas eu conheço Carla quando ela chega para falar algo que já estava pronto, ou quando ela chega para falar algo que ela quer falar para expor uma necessidade dela. Eu entendo a Carla só nela entrar numa sala e me olhar, eu sei exatamente o que ela está pensando da Sônia. E ela Tudo bem, sabe. mas aí vocês estão falando de um grau de amizade. É, Ela está É. colocando numa situação em que, de repente, ela não conhece uma pessoa e não quer transpassar o sentimento, mas eu quero que ela explique. Porque, lembra, sentimento, mundo real, ação, omissão, emoção. Então, esse mundo real que ela está criando dela, é nele que eu quero ir. Porque ela criou uma crença dentro dela de que isso não é bom. Eu quero saber o porquê que ela acha que isso não é bom. Para isso, eu Porque, estou às provocando vezes, a que ela outra me traga. pessoa, porque assim, se eu demonstro que eu estou insatisfeita com uma situação, a pessoa percebe, eu posso criar uma animosidade e que se de repente eu fizesse uma outra expressão, a outra não deixaria a outra pessoa incomodada, entendeu? Nesse sentido. Eu entendo exatamente o que você quer dizer. Eu só queria que você entendesse que dentro de você existe um conceito sobre isso, um pré-julgamento. Mas beleza, vamos lá. Supondo que você reagiu a algo que a pessoa colocou e aquilo não te agrada. Aonde que isso é ruim? Aí é que eu quero entender para você. Porque de repente não é ruim. De repente você deixou claro. O problema é você falar, a pessoa, problema entre aspas, né? É a pessoa colocar uma coisa e você faz, e saiu. Mas se você faz, olha só, eu penso da seguinte forma, pronto, você está começando a se colocar. Cadê o problema? É. Então, a minha crença, na verdade, eu cresci acreditando que estava errado isso por causa do que eu ouvia dos meus pais, né? Que eu tinha que. Porque os Porque seus pais não falaram. meus pais são aqueles que meu pai engolia sapo. Morreu, meu pai faleceu, vai fazer 3 anos mês que vem, com câncer nas cordas vocais. Por quê? Eu estava Engoliu falando sapo antes a dessa vida região, tá? inteira. Pronto. Eu não falei disso aqui? É. Não falei. Sabe o que que é isso aqui para gente que é reikiano? É o chakra laríngeo. É o chakra da comunicação. É onde tem a tireoide. A tireoide, inclusive, é o órgão do equilíbrio. Esôfago é o órgão do equilíbrio, que está ali tudo coladinho. Junto ao DNA das emoções, medicina tradicional chinesa, o esôfago é o equilíbrio. Então, aí eu chego para você, dentro da nossa psicanálise, né, Mônica? E tem alguém que é psicólogo, quem é mesmo? É a Priscila. 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 Foi Priscila. E aí eu pergunto assim, então para o seu pai não foi bom e você está repetindo para você. Falando de uma forma aqui breve, curta e tal. O aprendizado que você teve para você extrair do seu pai, para você levar junto com você de aprendizado. Ele engoliu o sapo, não soube se colocar, não soube se posicionar. Eu reajo com o meu rosto de uma forma negativa a algo que não me coloca. Porém, eu não me posiciono, eu só reagi. Se posiciona. Oi. Não, eu até me posiciono, que é outra coisa também que acontece. Eu não sei se alguém se identifica com isso que eu falei, que alguém também vive isso. Aí eu vou perguntar, como que posiciona? Eu falo também as coisas que eu penso, Então, mas sempre. de que forma? Você me deixa assim ou essa situação me deixa assim? É, Estou dando um exemplo. sim, às vezes o que acontece é que a forma como eu falo é que é meio truculenta, né? Então, o Então, problema isso. não é você fazer as suas caras e bocas, é a Oi? sua comunicação. O problema não é fazer as caras e boca, o problema é a comunicação. E aí, diante dessas características que você está me trazendo, qual é a característica neste momento da vida da Carla, não sei em Não outros, te incomoda. que eu entendo? A Carla é uma pessoa reativa. O senso Certo. reativo da Carla está muito aguçado. Possivelmente o estado de vigília da Carla está muito aguçado. Aonde que bate a vigília? Na L2, lombar 2.
Aí ela começa a refletir no corpo. Então, se você tiver o seu diafragma trabalhando de uma melhor forma, você vai conseguir controlar melhor o seu rosto, a sua fisionomia. Por que o diafragma? Porque o diafragma é o músculo do pertencimento, é o órgão do pertencimento. Vou levantar aqui, ó. Que show, cara. Essa Ó, foi muito boa. a respiração está aqui, ó. Ó. Inspirei, expirei, ó. Essa é a respiração. Se você coloca um bebezinho deitado no berço, você vai ver que o umbiguinho dele sobe e desce, sobe e desce. Aqui é o chakra umbilical, é o cordão umbilical, beleza. Diafragma, músculo do pertencimento. Aí daqui a pouco o bebezinho começa a crescer. Cuidado, vai se machucar. Não pode isso, não pode aquilo. Tira o dedo da tomada. Estuda, senão vai ficar de castigo. Olha a prova. Aí começa. Aí, ao invés da gente respirar aqui, ó, a gente começa a respirar aqui, ó. Aí a gente traz para o plexo solar. O plexo solar é o ponto do eu quero, eu posso, eu mereço e agradeço. Vou repetir. Eu quero, eu posso, eu mereço e agradeço. Logo acima tem esse osso aqui que se chama externo e atrás dele tem uma glândula chamada timo. Essa glândula produz células de defesa do nosso organismo. E o coração está ali juntinho. Então, quando a gente respira pelo diafragma, o baço, o pâncreas, o intestino, o fígado, o rim, toda essa turma aí está recebendo ar, o diafragma passa ali, todo mundo está sendo massageado. Olha que beleza. Mas aí, quando a gente começa a trazer a respiração para cá, os órgãos não recebem mais essa massagem, não recebem mais o ar, o seu plexo solar começa a ficar sobrecarregado, aí o eu quero, eu posso, eu mereço, agradeço, começa a ficar, pô, eu até quero, mas será que eu posso? Será que eu mereço? E aí nem chega no ponto do agradecimento. Às vezes eu ponho a mão no plexo solar da pessoa e falo, essa aqui ainda está no será que eu quero? Tem outras que estão no até quero, até posso, mas será que eu mereço? E o timo, glândula de produção de células de defesa. Estou respirando aqui em cima, eu sobrecarrego o meu eu quero, eu posso, eu mereço, eu sobrecarrego a minha glândula de produção de células de defesa, baixa a imunidade. Baixa a imunidade, eu começo a me arriar. Aí eu começo a perder energia. Aí eu passo por isso todo dia. Aí no trabalho eu sofro pressão. Aí eu me cobro. Isso há meses, isso há um ano, burnout. Endometriose, cobrança excessiva da mulher com ela mesma. Ah, depois que eu me firmar na carreira, eu penso em ter filhos. Ah, não, eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, então eu não vou conseguir ser uma boa mãe. O útero é a identidade feminina, o seio é o sagrado feminino. O útero, ele vai moldando uma identidade. Tudo que aquilo que a mulher ela vai pensando e trazendo para dentro dela, o útero ele pode receber essas informações e responder emocionalmente. Olha Posso como fazer uma Fazer pergunta? uma pergunta? E a palavra agora, adoro isso. Gente, depois, sabe os cortes de Instagram, cortes? Tem que ter os cortes da Mônica. As carinhas que ela faz são espetaculares. Ô, Espetaculares. Carlos, deixa eu fazer, antes da pergunta, deixa eu fazer um parênteses aqui em relação à Mônica, porque ela também lê as pessoas. Então, Aham. é por isso que ela está te lendo, tá? Ótimo. Ela está fazendo Precisamos sua marcar um leitura. café ou um vinho, né? Então, deixa eu Fala, perguntar aqui uma coisa. Uma pessoa que não acredita em tudo isso que você está falando, certo? da parte do útero, do seio, parará, parará, te procura porque está com problemas emocionais. Certo. Mas não acredita em nada do que você está falando. Você Perfeito. acha que essa pessoa, se não tiver uma manutenção, existe cura para esse desequilíbrio emocional Tratamento, dela? tratamento, né? A cura Isso, só você tratamento. pode se curar, né? Mas o Isso, tratamento é oferecido. Então, por exemplo, não exato. adianta falar que endometriose é isso se a pessoa não tem endometriose. Ela pode acreditar ou não. Mas se a pessoa que não acredita em nada disso, ela chega no meu consultório e ela está com uma bursite no ombro, e eu falo para ela, bursite é quando a pessoa é escrava das obrigações,
Ela vai se identificar. Então, o que ela não acreditava, ela começa a passar a acreditar, porque fisiologicamente o corpo dela vai responder. Aí, mas aonde é a bursite? No ombro. Lado direito ou esquerdo? O lado esquerdo. Bom, então eu te pergunto, por que que você está se sentindo tão sem apoio e escravo das suas obrigações no seu lado profissional? Isso vai encontrar a pessoa vai se identificar com isso. E aí o que ela não acreditava, ela começa a passar a acreditar, porque a identificação ela acontece. Alguém Então, aqui, alguém aqui colocaria alguma doença, alguma dor que esteja passando nesse momento e Eu eu queria poder perguntar das ites, porque você falou no início das suas ites desde pequeno e eu me identifiquei. Eu fiquei curiosa Vamos com o lá, que são qual as das ites. itens você quer falar? Rinite, sinusite, pode A escolher a rinite, it. a rinite, ela significa que aquela pessoa está incomodada com a ambiência dela. O que que é ambiência? Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser em algum lugar que ela frequente bastante. Então, como ela está incomodada já há um bom tempo com aquilo, aquilo fica disparando um gatilho nela, porque ela está incomodada com a ambiência que ela vive. Por exemplo, outro dia eu estava atendendo uma moça que uma crise de alergia, e fica. Dã, dã, dã. Aí eu comecei a ir por esse lado e nem tinha feito hipnose, estava só na parte da psicanálise, né? E aí eu pergunto, mas em casa, como é que tá isso? Não, eu estou ótimo em casa, que meu marido, não sei o quê, no trabalho tudo bem. Bom, aí vai daqui, vai dali. Ela, eu não gosto do meu pastor. Pronto. Aquilo ali disparava dentro dela um gatilho de ambiência. Ela gostava da igreja, do templo, onde ela estava indo, mas o que o pastor falava incomodava e ela não podia debater sobre, porque o pastor não dava essa autoridade para ela. Então, aquilo ali criou uma dependência para ela, e quando eu falei disso, a rinite dela começou a ser controlada, porque eu falei, olha, ou você muda de pastor, ou você aceita o pastor, ou você vai lá e se comunica e se posiciona para o pastor. Mas você gosta da igreja? Ah, eu adoro a igreja, eu gosto das pessoas, mas eu não gosto do pastor. Fala, Mônica. Você está sem microfone, está sem microfone. peraí, pronto. Eu acredito que essa implicância com o pastor está lá atrás, em alguma coisa lá atrás, na infância, que A trouxe coisa, a coisa da infância dela é que o pai dela impunha regras para ela, ela não podia debater. aí. Qual a diferença? É, os três, né? Pai, padrinho, padre, Isso, por aí vai. sempre vai ter algum tipo de relação. Já a sinusite é esse incômodo de uma forma mais profunda, porque a sinusite é o choro da alma. Ai, que lindo! Calma, vou escrever. Achei lindo! Vou escrever. Ah, A sinusite é o choro da alma. Então, alguma coisa que já incomoda há um bom tempo de forma profunda e a pessoa sente que não consegue contornar aquilo ali, bate a sinusite. Ah, mas foi o ácaro. Ah, mas foi a mudança de temperatura. Não, esses são gatilhos que disparam esse emocional que está travadinho em algum canto da pessoa. E gordura no Fez sentido, fígado. Bela? Ah, Bela, Fez sentido, ficou. Bela? Fez, obrigada. Não, o curioso é que eu tenho desde bebê, mas É. mas está Aí, melhorando já. Eu identifiquei uma ó, das que melhorou. aí eu posso ir faltou a mais a fundo, bronquite. se você permitir aqui, porque temos outras pessoas. Mas aí eu Não, iria perguntar na gestação da sua mãe como foi. Se seus pais brigavam, se eles estavam Porra, satisfeitos com a situação. Hã? perfeito, perfeito. É, porque a gente não nasce a partir do dia do nosso nascimento, a gente nasce a partir do Isso dia da aí, isso formação. aí, isso E o aí. que que acontece nesse momento, né? E o que que às vezes a gente não lembra, porque o nosso cérebro ele cria um resguardo e às vezes bloqueia coisas que ele não quer lembrar. Por exemplo, há pouco tempo teve um congresso de hipnose aqui no Rio, do querido e genial Lucas Naves, professor, um grande hipnólogo, um grande hipnoterapeuta. E todos que ali estavam eram terapeutas. E aí, em determinado momento, em determinadas práticas, ele pergunta: alguém quer ser hipnotizado sobre a técnica tal? Tinha uma pessoa com seus 70 e poucos anos, assim, e ela tinha um problema
há tempos atrás, de visão. Mas depois ela meio que negociou e passou a ter ao contrário. Ela tinha auditivo e depois passou a ser de visão. E ela colocou isso, aí eu comecei a ler, a ver, ali, as pessoas, os terapeutas perguntando coisas, etc. Aí o Lucas, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou começar a prática agora. Aí eu, pô, deixa eu fazer uma pergunta. Eu gosto de sentar atrás nessas coisas, pode observar tudo, né? Então, aí eu cheguei e falei, deixa eu te perguntar alguma coisa. Seus pais brigavam muito? Eles discutiam bastante? Ele brigava com você? Não, de jeito nenhum. Meus pais, um casamento de mais de 50 anos de convivência maravilhoso, nunca brigaram, viviam saindo para se divertir, etc. Meu pai nunca levantou a voz comigo. Beleza. Eu fiquei ali sentadinho, quieto, mas ainda assim achando que alguma coisa não estava batendo. O Lucas foi para a hipnose, deu, sei lá, nos primeiros instantes de hipnose, ela começa a chorar. O meu pai brigava muito comigo quando eu era criança. Ela não se lembrava. O cérebro tinha criado um bloqueio de não se deixar lembrar daquelas experiências vivenciadas. Então, como bloqueou aquilo em algum lugar, aquilo reverberou, ou seja, ela não queria mais ouvir aquilo. Então, ela tinha problemas auditivos. Aí, a partir da hipnose, desse esclarecimento, a audição dela começou a melhorar na pós-hipnose. Isso está comprovado, se não me engano, está gravado. Não tomou remédio nenhum. Apenas ela foi lá atrás, na experiência vivenciada, recriando memórias. Porque ela lembrou daquilo, o cérebro disparou aquilo lá, aí foi tratado e pronto. Beleza, tratamos. A cura veio dela. Meninas, mais alguém tem pergunta? Ninguém quer Pergunta. compartilhar? Vocês estão muito Compartilha tímidas. alguma dor, estou com dor no joelho, ninguém está com o joelho no dente, ou em algum ponto do corpo. Ó, Já tive dor no joelho, o melhorou. usuário de Zoom ali está falando, que está sem nome. Eu tenho uma pergunta, tá? Manda. O que você Patrícia. fala do buchismo? O que Você fala? falou do buchismo. O bruxismo é remoer o passado. Apertamento nos dentes, bruxismo, a pessoa está presa, está com travas no passado e não consegue se livrar porque não digeriu. Então ela fica remoendo o passado dela. No sonho, vamos falar de Freud, de psicanálise, os sonhos. Não. Mas é neste momento, quando a gente acessa o subconsciente, que ó, tem o rangimento, tem um apertamento dos dentes. Isso, pode passado um passado, porque eu tenho isso desde de adolescente. Então, esse passado pode ser também bem passado, né? É bem passado, é diante da sua adolescência. Né? É diante da sua adolescência. Às vezes, dores na ATM, são aquelas pessoas que encerram aqui e tal, não conseguem Olha, eu só quebro meus dentes todos, gasto uma fortuna com dentista, entendeu? E faço um monte de tratamento. Só isso. Você vai gastar menos dinheiro comigo se eu for te atender. Eu não vou te cobrar aparelho. E o joelho? O que é que você diz do joelho? A formação de tártaro também são travas do passado, tá? Com submissão. Você vê que ela falou de uma questão dela do bruxismo, eu falei da ATM. Porque, assim, aí é a tal da leitura, né? Aqui nela, energeticamente, você vê que ela... Posso falar? Eu não sei como é seu usuário do Zoom. Patrícia. Patrícia. Então, Patrícia, eu iria começar a mexer em camadas suas de para quem que você não falou aquilo que você gostaria de ter dito até hoje. Tem, entendeu? Então, E aí, então, como eu comecei adolescente, deve ser uma coisa da minha infância, talvez, né? Você mesmo já está dando a resposta. Lá atrás. Você mesmo já está dando... Até um minuto atrás, você não sabia que tinha a ver com remoer o passado. Agora você já jogou para a sua adolescência. Agora você já está falando diante dela. Daqui a pouco você mesmo vai dar a resposta. Isso. Eu só estou aqui fazendo a tal da leitura do que é. E por que fez sentido? Porque na hora que eu falei isso, você botou a mão aqui, ó, o queixo era da pretensão.
Você, quando a Aqui, pessoa vem eu aqui, não sinto dor aqui, entendeu? Eu não, nunca não, senti. não, não. Quando eu dei o significado, o que que era o Hum, bruxismo, você coçou aqui, ó. tá, assim, Hum, tá. isso faz sentido para mim. É a área da Hum, apresentação. Pretendo saber mais sobre isso que me interessou. Aí agora hum, você põe a mão, Joelho, o que que pôs a você mão aqui falaria do no joelho? menino no dedo de Deus, ó, é na têmpora. Que aqui e aqui a gente acessa a nossa glândula pineal. Se você hum, faz aqui, traça uma reta aqui, uma aqui e outra aqui, você vai certinho na nossa glândula pineal e na amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma ervilha desse tamanho. Ela começa a hum, ser desenvolvida na gente com 4 anos de idade para que a gente passe melhor pelos enfrentamentos da vida. hum, A pessoa fala, ou então às vezes tem umas fotos que a pessoa faz assim, tipo, ideia, não é ideia, você tocou na sua pineal. A glândula hum, pineal é uma farejadora de oportunidades. Carlos, Dona Alves, você acredita nessa questão do Peraí, peraí. peraí, Peraí, calma. é a Cristiane. Oi, Cristiane, tudo bem? trabalho? Tudo bem, foi Cristiane. Sobre essa questão da glândula pineal e o acesso a ela, você acredita que a questão disso atrapalha essa injeção e essa Olha chegada? só, peraí. É que está com um chiado em volta. Se alguém conseguiu entender a pergunta, Não entendi. Não ninguém entendi a entendeu, né? pergunta. Tá muito Ah, ruim então, seu áudio. então deixa, depois eu pergunto. Pegar meu Ó, fone. isso eu entendi você falar. Faz assim, ó, fala um pouquinho mais pausado e um pouquinho mais afastada, de repente, do microfone do computador. O fone, ok. A Sônia, que eu acho que perguntou de joelho, não foi? Foi joelho, joelho. Sônia é joelho. O joelho é em posição do destino. Tipo, algo está acontecendo na sua vida. Aí você fala, ah, não, quero não. Mas vai. A vida está falando assim, ó, vai, você vai ter que passar por isso. Ah, não, vida, não quero isso não. Destino, sai para lá. Isso aqui eu não quero não, isso não me pertence. Aí o destino, a vida, ela fala assim, te pertence sim. Faz o seguinte, aprende com isso. Contorna essa situação que você vai sair mais forte disso. Aprenda com essa situação. Você fala, ah, não, não quero. Aí você começa a rejeitar essa situação de vida até que uma hora a vida faz assim, dobre-se. E ela vai pegar o seu joelho para fazer você parar. Se for o joelho direito, vai ser em posição do destino pelo lado afetivo, se for o esquerdo, em posição do destino pelo lado profissional. É o famoso Poxa, aceita que Deus. menos, aprende com a situação, contorne, Bruce Lee, né? Seja água. Não é passar por cima do obstáculo, é contornar, né? O joelho, Cara, você é demais, pô. Eu ficaria aqui até meia-noite. Ah, então, olha quando o seu só. joelho dói, é porque a vida faz assim com você, ó, dobre-se. E você, para. Dores no pé tem muito a ver com isso. Esporão de calcânio tem a ver com isso. Legal. Eu estou Deixa eu. toda fodida. Tô toda fugida. Fala mais alguma coisa que você tem, Sônia. Ah, eu tenho muita dor no corpo. Para mim, a minha emoção agora está assim, chama dor. Impressionante. É uma coisa que está me Dor pegando. não é uma emoção. Ela existe. Não me venha dizer que a minha dor é emocional, não, porque ela existe, porra. Eu Não, ao sinto dor na contrário. perna, eu Eu sinto disse que dor no dor joelho. não é uma emoção. Ao contrário. Dor não Então, é emoção. Dor é uma consequência de uma emoção. consequência Aí. da vida. Da vida, do que a vida está fazendo com você. Só que não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida faz com você. Mônica, para de me olhar desse jeito. Não importa o que a vida faz com você, o que importa é o que você faz com o que a vida faz com você. Eu me cobro muito, eu quero viver para todo mundo, eu tenho que resolver o problema de todo mundo. Eu não, eu esqueço dos meus problemas em função de filho, marido, neto, até pessoas do meu relacionamento. Eu não tenho o meu tempo, eu tenho tempo para os outros, mas para mim eu não tenho. E aí você acha que você ajuda os outros da forma mais plena? Claro que não, claro que não. Sempre fica uma ponta, né, do iceberg caindo, porque E o a que que minha você vai ajuda fazer em pode relação a parecer isso? linda, maravilhosa, E o que mas que ela você vai não está fazer em tendo. relação a isso? Hã? E o que que você vai fazer em relação a isso que você já sabe? Eu vou fazer um tratamento, né, Mônica? Mentira, não vai não.
faz Menino, nada, não faz O que nada. você vai fazer? Porque mesmo as atitudes, mesmo os resultados. Não adianta ficar reclamando. Exatamente. é, Sabe o que é reclamar? Sabe o que é o clamar, que é o quê? reclamar. Reclamar é clamar a ré. Faz sentido. É, Não, não é faz sentido, está escrito. Reclamar. Clamar a é, ré. é. E o que Então, que eu tenho olha que só, fazer com tudo isso? Hã? E o que Sônia tem que fazer aos 73 anos de idade? Mudar as atitudes para mudar os resultados. Matemática. Você falou que Mas vai fazer atitudes que tudo você para. diz de personalidade Não, ou personalidade não, de de atitudes. atitudes, né? A sua personalidade ela está ficando apagada em função de você não olhar para você mesmo. Sua personalidade ela vai sumindo, você está colocando a serviço dos outros. Existe uma frase do mestre de Prana Healing, o Shoa, que ele diz o seguinte: bondade alheia sem ferir. Bondade alheia. Sem ferir. Ao ouvir essa frase, Professor, você acha que essa frase está sendo referida a deixa a quem? Cristiane, deixa, tá virando terapia individual, e esse não é o objetivo. Não, mas certo, Não, mas acaba que vamos vai lá. reconectando aí. Deixa a Cristiane fazer a pergunta dela. Nós Claro. estamos aqui. É muito interessante tudo isso que o Carlos está trazendo. Eu sei que suscita muitas perguntas, muitas dúvidas. E aí, assim, vamos lá, são 21h25. A Cris vai fazer a pergunta dela e a gente vai encerrar. E porque eu vou depois dar um recado para vocês que a gente vai continuar isso no workshop, ok? Pode ser? Perfeito. Cris, desculpa interromper. Imagina, não faz sua pode pergunta. perguntar. Uma é porque eu sou profissional de educação física, eu sempre tratei o joelho como essa questão de submissão e subserviência. A pessoa deixa de ter algumas atitudes e aí as dores. Eu também sou reikiana, Ah, ayurveda, que tudo isso bom! que e eu Chocurei, ia- chocurei, chocurei. é. E quando você falou dessa questão da glândula pineal, foi o que me acendeu aqui, sobre essa questão do flúor. Se você acredita que o flúor também tem algumas coisas prejudiciais na questão da O glândula flúor, pineal. o flúor, O flúor. está comprovado, né? E então aí seria uma maneira também de dominância, né? Já que você impõe isso para todos os dias, as pessoas escovarem o dente com a pasta usando flúor, ela acaba eliminando a intuição e tudo que Então, a eu, por glândula pineal te exemplo, ofereça, né? A minha é, usa Ayurveda, eu entendo. isso é o que, assim, já não é mais essa coisa de use a pasta de dente com flúor, né? Antes tinha, né? Antes Sim, iam na escola, né? E botavam flúor na nossa boca, não tinha isso? sim, sim. A minha pasta de dente é com ozônio. É porque não está aqui agora, está ali para dentro. Mas a minha pasta de dente, depois eu até mando para a Carla a foto, você bota. É ozônio, não tem nada de flúor. Sim, Inclusive, por sim. exemplo, quem faz homeopatia, usar flúor pode estar anulando a homeopatia. Pode não, Entendi. anula. Como a menta também pode anular. Então, só que tem uma coisa assim que é interessante, Cristiane. O joelho, a subserviência, não é subserviência em relação ao que a pessoa está fazendo naquele momento. É em relação à vida. Tipo, a vida mostrando que ela é mais forte do que a pessoa, no sentido de quando ela quer que você passe por algo para que você aprenda, ela vai te colocar nisso, nesse lugar. Sim, Porque sim. é para E aí é para aprendizado, aprender a ser mais flexível também, né? Pelo que eu entendi flexibilidade. pelo que você falou. Dobre-se. Sim, Dobre-se. é. Porque uma E das como eu piores sou formas de aprender é com a dor. Mas pior do que aprender com a dor é com a dor nada a aprender. Sim, e complementando a pergunta da Mônica, nessas questões, por mais que você não acredite, o seu corpo vai falar, suas cadeias O musculares elas corpo vão acredita. falar. Se você anda assim, escurvado, alguma coisa ali está dizendo que você está escondendo algo, que alguma coisa está te magoando. Então, independente de qualquer outra, independente da pessoa não acreditar, o corpo dela vai falar. O corpo vai responder. O corpo vai O responder. encurvado, é preso ao passado. Quando a pessoa está encurvada, você que trabalha na área, né, corporal, a pessoa quando está encurvada assim, ó, ela está com travas do passado. Aí se ela tem aquele biquinho de papagaio na C7 e T1, se aquilo ali está ressaltado, está falando que a pessoa está com dificuldade de renovação e aperfeiçoamento na vida dela.
A cervical fala de identidade, a torácica fala de conflitos, e a lombar fala de renovação e aperfeiçoamento. Então, as Carlos, extremidades, né? deixa eu só te interromper antes da gente terminar. Deixa eu fazer uma pergunta a elas e que elas escrevam ali nos comentários. Quem quer receber informações sobre o workshop que vai acontecer na primeira semana de setembro? Põe aqui para mim, eu quero, tá? Põe aqui no chat. Sabe por quê? Porque como está gravado, depois eu vou pegar e vou olhar todo mundo que se interessou. Então, coloque aqui, eu quero, aí eu vou procurar uma a uma separadamente para passar as informações sobre o workshop, ok? Então, Legal, Carlos, legal. pode colocar aí. Patrícia, né? O usuário do Zoom é a Patrícia, né? Não é Oi? isso? Ela está ali, ó, só que ela está com o microfone bloqueado. Patrícia, é usuária do Zoom, Abri, abri. olha só, melhora, dá uma praticada melhor na sua mastigação. Você está mastigando mais com um lado do rosto do que o outro. Isso eu falaria mais cara, eu falaria mais no particular, Daí porque são coisas que também no particular eu teria que conversar com você. Eu tive um problema anos atrás que eu tive um derrame, então por isso eu mastigo de um lado mais do que do outro, porque eu fiquei mais um motivo para você paralisada, morder eu fui igual. paralisada, o meu corpo parou. Olha só, é mais um motivo. O meu pai também, por exemplo, mas é mais porque a mastigação você continua mastigando dos dois lados. É sinal de que você É, pode mastigar dos dois lados. mas desse lado aqui, ó, eu, Isso. eu sinto, eu sinto, O que entendeu? você. Isso é tem que, tá? Hum, Mastigar hum, mais com o outro. Só que é hum. mais com um do que o outro. É igual. Tá, vou tentar. A sua mão, é porque às vezes o zoom ele espelha a imagem, né? A sua mão que está levantada é direita ou esquerda? Direita. É, Direita. você teve o seu derrame, então, no lado esquerdo. Desse lado aqui, ó, todinho. O direito, É, é, tá, a gente está falando do lado afetivo. é, é. Então, Uhum. assim, a sua busca pelo lado afetivo, ela acabou sendo muito forte em determinado momento. Aí você vai acabar compensando com o outro lado, que é o racional. Isso vai trazer um Tá, desequilíbrio no lado emocional. Ou seja, se você fosse contar 10 mastigadas, 10 mastigadas, 10, mas ninguém vai contar. Mas busca isso. tá, Busca mastigar de forma igual, de quantidades, dois lados. tá bom, vou tentar. Vai Gente, tentar, não. Bate uma palma Vou aí. confiar, Bate vou palma, Patrícia. tentar. Bate Quem uma vai palma. tentar? né? Porque a gente acaba esquecendo, né? Então, Não, mas eu vou. depende. O quão importante isso é para você? Não, não. É muito importante. Então você É não vai esquecer. às vezes eu me policio, mas às vezes eu esqueço. Aí quando eu me vejo que eu estou mastigando só de um lado, aí eu troco. Você tem Entendeu? a consciência de que você está mastigando mais de um lado do que do outro. Eu tenho consciência, eu tenho. Entendeu? Olha que Uhum. bom. Ter a consciência. O slogan do DNA das emoções é consciência como remédio. Isso. E o Tá. legal, gente, para a gente concluir, que a partir do momento que a gente tem essa consciência e que o Carlos ajuda a gente a ter essa consciência, aí fazendo o link com a comunicação, a nossa comunicação se torna melhor. Faz sentido isso que eu Claro. falei ou não, Carlos? Total. Menos palavras, melhor comunicação, muitas das vezes, sabe? Sim. Legal, muito bacana. Então, olha só, todo mundo colocou ali, eu quero. Quem colocou eu quero, eu vou entrar em contato individualmente para conversar, passar as informações. E quem vai assistir essa gravação, essa live, que vai ficar gravada no canal do YouTube do Conexões Femininas, na descrição do vídeo vai ter o contato para poder receber também as informações, ok? Então, vocês que estão aqui vão receber em primeira mão, e quem vai assistir depois a gravação vai clicar no link que a gente vai deixar aqui abaixo da descrição, e nós entraremos em contato para passar as informações. Primeira semana de setembro,
Carlos Bonou, workshop, né, oratória com DNA das emoções. Pode ser o Caiu. maior prazer. Caiu? Parabéns, parabéns, ó. Obrigado. Pessoas que aqui estão, assim, sinal de que vocês têm esse olhar, de que vocês buscam isso. Isso é maravilhoso. Repito, consciência como remédio. Hum, Existia um sábio hum, famoso na Grécia Antiga. E ele era hum. famoso porque ele tinha respostas maravilhosas para tudo. E todo mundo queria ter um contato com esse sábio. Por Aí que que você já me determinou como pragmática? aí um jovem, ele falou assim: eu vou enganar esse sábio. Eu vou chegar na frente dele com um pássaro entre as minhas mãos. E vou perguntar para ele: sábio, o pássaro que eu carrego em minhas mãos, ele está vivo ou morto? Se ele disser que o pássaro está vivo, eu esmago o pássaro em minhas mãos, abro as mãos e ele cai morto no chão. Se ele disser que o pássaro está morto, eu abro as mãos e o pássaro vai sair voando. Então ele chegou na frente do sábio e perguntou: sábio, o pássaro que eu carrego em minhas mãos, ele está vivo ou morto? O sábio olhou para o menino e falou: meu jovem, a resposta está nas suas mãos. Por que isso? Porque muitas das vezes a gente fica procurando a resposta lá fora. E ela está sempre aqui dentro. Tá. É isso aí. Muito Certo, Mônica? obrigada. Fala, Mônica, na área da Obrigada. Vai lá. Gente, Boa então noite. podemos encerrar. Muito obrigada, Carlos. É assim, é bom, foi muito bom porque dá vontade de ficar mais tempo, de fazer um monte de perguntas, a gente sabe disso. Só que vamos deixar essas perguntas para o workshop, ok? Então, mais uma Bom, vez muito agradeço. obrigado. Eu acho que começamos nossa série Ele por Elas em grande estilo. Tá? Muito E eu obrigada. posso voltar outras vezes nesse ele por elas, assim. Vai ser Sim, um prazer. sim, sim. Isso Um aí, prazer. tá? Então, que seja a primeira de várias, né? Tá bom. Legal. Empreendedoras, então, muito obrigada pela participação de vocês, que ficaram com a gente aqui até o final, e a gente vai se falar. Um beijão, então, para vocês. Boa Obrigado. noite. Tudo de bom, gente. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, Beijo. tchau.